Olá, turma! Vamos para a correção da nossa atividade sobre fração. Primeiro quesito diz o seguinte: escreva a fração correspondente à parte pintada da figura. Então, na primeira figura, aqui na letra A, nós temos um quadrado que foi dividido em 4 partes. E está pedindo para vocês representarem a fração da parte pintada. Então, a parte pintada é a nossa parte tomada. A parte tomada é o numerador, vai ficar aqui em cima. Quantas partes estão pintadas? 1, 2. Então, aqui em cima vai ficar o número 2. E embaixo é o nosso denominador. O denominador são todas as partes. Ao todo, em quantas partes o quadrado foi dividido? Em 1, 2, 3, 4. 4 partes. Na letra B, quantas partes estão pintadas? Uma parte. E são quantas partes no total? 2. Então, temos aqui 1/2. Letra A, 2/4. Letra B, 1/2. As outras questões é com vocês. No segundo quesito, pede o seguinte: pinte as figuras de acordo com as frações indicadas. Então, temos um exemplo aqui da letra A. Na letra A, nós temos a fração 3/5. O número 5 representa quantas partes tem no total. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tá correto? E o número 3 é a parte que a gente precisa pintar. Então, nós vamos pintar 3 quadradinhos. 1, 2, 3. E vocês vão fazer a mesma coisa com as outras figuras. No terceiro quesito, diz o seguinte: observe as figuras e as frações correspondentes às partes iguais. A gente vai responder essas questõezinhas aqui abaixo. Temos aqui o primeiro exemplo. Uma figura que foi dividida em quantas partes? Dividi a figura em 1, 2 partes. Pintei. Quantas partes foram pintadas? Uma parte. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras duas figuras. No quarto quesito, é para você escrever a fração de acordo com o que está escrito. Temos aí numerador igual a 2 e denominador igual a 5. Coloca logo o tracinho do meio para facilitar. O numerador é o número de cima. E o denominador, que é igual a 5, é o número que vai ficar embaixo. Então, vocês vão fazer isso com as outras questões, da mesma forma. Quinto quesito: escreva as frações indicadas numericamente ou por extenso. Então, se eu tenho aqui ela por extenso, eu vou fazer ela aqui numericamente. E se eu tenho ela aqui numericamente, eu vou fazer ela aqui por extenso, certo? A gente só vai inverter. Na letra A, eu tenho aí 2/6. Então, 2/6. E na letra B, eu tenho 16 centésimos. Então, a gente vai escrever isso aqui. 16 centésimos. Vocês vão fazer isso também com as letras C, D, E e F. Onde está por extenso, você escreve numericamente. E onde está numericamente, vocês escrevem por extenso. Sexto quesito diz o seguinte: represente as frações correspondentes. Então, vocês têm aí 3 frações. Eu coloquei o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a gente tem uma fração que foi dividida em 5 partes iguais e todas as 5 partes foram pintadas. Então, para a gente representar isso, quantas partes tem no total? 5. Quantas foram pintadas? 5. Todas as figuras aí estão as 3 totalmente pintadas, certo? Então, todas as frações vai ter tanto o numerador quanto o denominador igual. Aí embaixo vem uma perguntinha assim: cada uma dessas frações equivale a o quê? Se eu tenho aqui, ó, toda a parte pintada, quer dizer que eu pintei tudo. Então, equivale a um quê? Tá certo? Raciocinem aí em relação a isso, que a gente falou sobre isso lá no vídeo explicativo. No sétimo quesito tá bem facinho, né? É só para vocês escreverem o numerador. E quem é o numerador? É a quantidade de partes que foi pintada. Nesse caso aí, eu tenho 3 partes, tá aqui a minha quantidade de partes, que é o denominador, e foram pintadas 2 partes. E é o número que vocês vão colocar aqui em cima na fração. E vai fazer isso com as outras duas figuras, tá certo? Espero que dê para vocês compreender. Boa atividade, beijão!